Muito boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez nos reunimos para uma live aqui. E o tema desta noite é a devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. E hoje nós queremos também tratar a respeito da Princesa Isabel e do Cardeal Leme, nessa proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira e rainha do nosso país. Temos um convidado especial, que é o seminarista Eduardo, que participará aqui conosco, trará a sua opinião, fará comentários históricos a respeito do tema que nós vamos abordar. Então, eu vou deixar que ele mesmo se apresente para o nosso público, é a primeira vez que ele está por aqui, e espero que se repita várias vezes, que esteja mais vezes aqui conosco. Muito obrigado, saudando o Rafael, agradecendo o convite de estar aqui nessa noite, para partilharmos sobre a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Também a você que nos acompanha nessa live, possamos juntos conhecer um pouco mais dessa devoção, um pouco mais de toda a formação histórica da devoção à Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira. Então, Eduardo, para começar a nossa conversa, eu gostaria de que você falasse para o nosso público como se deu esta relação da Princesa Isabel, do nosso Cardeal Leme, como é que ele entra nessa história, com a devoção à Virgem Imaculada, padroeira do Brasil. Essa devoção que começou lá, desde que a imagem foi encontrada nas águas do Rio Paraíba, e depois se expandiu para todo o Brasil, inclusive domina outras regiões, como o sul da América Latina. É verdade. A devoção à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, como você recordou, começa quando a pequena imagem é achada em 1717 nas águas do Rio Paraíba, Inicia-se ali, pelo menos localmente, uma intensa devoção, uma capela primitiva, onde as pessoas se reuniam para rezar o terço, para uma devoção mariana. Já o contato da Princesa Isabel com Nossa Senhora, ou melhor dizendo, até mesmo da família imperial com Nossa Senhora Aparecida, poderia remontar até mesmo ao próprio Dom Pedro I. Alguns vão querer numa tradição, não temos na verdade nenhuma confirmação documental, mas de que Dom Pedro, logo após a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, teria passado no Santuário de Aparecida, então apenas uma capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, na imagem que apareceu no Rio Paraíba, e teria feito uma consagração do Brasil a ela. De qualquer forma, o próprio dia 12 de outubro, além de ser o dia de Nossa Senhora Aparecida, é também uma data voltada para Dom Pedro I, na medida em que no dia 12 de outubro foi a aclamação dele. Sua coroação aconteceu em 2 de dezembro de 1822, mas já no dia 12 de outubro ele foi então pela primeira vez aclamado enquanto defensor perpétuo do Brasil. Da Princesa Isabel, nós sabemos que pelo menos 2 vezes ela esteve diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Primeiro, quando ela fez uma promessa em relação à gravidez. A Princesa Isabel ela teve muitas dificuldades em relação à questão de engravidar, de conceder um herdeiro, e teria feito uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, e uma forma de pagar essa promessa, ela doou a imagem, deu de presente a imagem um manto cravejado com pedras preciosas, com 21 cristais representando as então 21 províncias, 21 províncias do Império Brasileiro de então. Em outro momento, a Princesa Isabel também teria estado no santuário e, por fim, teria doado uma réplica da coroa, que seria a coroa da coroação da Princesa Isabel, que não chegou a acontecer, como bem sabemos. Em 1889 cai o Império, é proclamada República, mas a Princesa Isabel então doou essa réplica, que inclusive é a coroa que está até hoje na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em uma dessas visitas da Princesa Isabel à imagem, chega até nós a mensagem que ela teria deixado diante da imagem, que é um bilhete, o famoso bilhete que a Princesa Isabel deixou diante da imagem de Senhora Aparecida. E nesse bilhete, leio aqui para vocês, ela escreve o seguinte: eu, diante de vós, sou a princesa da terra, e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente que é uma coroa que seria igual à minha. Se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Eduardo, e essa tradição católica dos reis portugueses e da família imperial que vem para o Brasil, ela vem de onde? E ela continua depois?
Sim, sem dúvida alguma, não é? Nossa Senhora da Conceição, aliás, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, ela é padroeira de Portugal. E toda a dinastia de Bragança, né, a dinastia de Dom João VI, que veio para o Brasil, e pai de Dom Pedro I, que depois, então, a própria dinastia imperial do Brasil é também da família de Bragança, tem uma devoção muito antiga a Nossa Senhora da Conceição. Inclusive, desde o primeiro rei da dinastia de Bragança, Dom João IV, os reis portugueses não usavam a coroa na cabeça, porque ele entregou a coroa do reino de Portugal à Nossa Senhora da Conceição, dizendo que ela seria a verdadeira soberana do Império Português. Então, desde então, os reis de Portugal não eram coroados, mas aclamados. E a coroa ficava sempre do lado do rei, mas então nunca na cabeça. Aqui no nosso Império, Dom Pedro escolheu ser coroado, mas mesmo assim a devoção mariana sempre esteve muito presente na vida dele. Inclusive, ele era muito devoto de Nossa Senhora da Glória. O próprio Outeiro da Glória era uma igreja que tinha uma grande presença do imperador e inclusive a Imperial Irmandade, né, de Nossa Senhora da Glória. Agora eu queria que a gente falasse sobre dois momentos que são importantes, tanto para o nosso público quanto também para a história da Igreja no Brasil. Um deles é a solene coroação da imagem e o segundo é quando ela é realmente proclamada padroeira do Brasil e rainha deste país. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também para o nosso público. É verdade. A devoção à Nossa Senhora Aparecida vai crescendo, principalmente com a devoção da Princesa Isabel, que vai fazendo com que a devoção seja mais conhecida em todo o Brasil. Por isso, em 1904, o mandato pontifício de São Pio X, o então Papa da época, a imagem de Nossa Senhora Aparecida é solenemente coroada com aquela coroa que a Princesa Isabel havia dado de presente, não é? Naquela ocasião em que ela deixou aquela carta, não é? Que você acabou de ler para a gente. A gente percebe também toda a consciência da Princesa Isabel em perceber que talvez ela não assumisse o trono do Brasil. Né? Ela mesma diz na carta que se ela não assumisse o trono, ela gostaria que Nossa Senhora fosse, então, a verdadeira rainha, né, da nossa pátria. De fato, a Princesa Isabel já tinha alguma consciência de certa oposição a um futuro governo dela, justamente por causa do seu catolicismo. Algumas partes, ou alguns membros da política imperial não concordavam muito com a grande devoção da Princesa Isabel, né? Principalmente os ligados a certa ideologia positivista e que viam na Princesa Isabel alguém que eles chamavam de ultramontana. Né? Seria uma forma depreciativa de se expressar sobre aqueles católicos mais fiéis ao Papa, né? Que estavam mais ligados às disposições do Papa, né? Principalmente depois da chamada questão religiosa, de 1872, quando 2 bispos brasileiros foram presos, justamente porque colocaram em prática o decreto do Papa Pio IX contra a maçonaria, ao qual o Império não havia dado seu beneplácito, já que naquela época as disposições na Igreja, para valerem na Igreja do Brasil, precisavam do beneplácito do Imperador por causa da política do padroado, né? Mas a Princesa Isabel tinha essa consciência de que havia uma oposição a um futuro governo seu, justamente por causa da sua devoção católica. Então, nessa carta, com muita sinceridade a Nossa Senhora, ela se expressa, dizendo que se ela não chegar a assumir o trono, que Nossa Senhora reine perpetuamente na nossa pátria. E, de fato, em 1904, a imagem é coroada e ela é proclamada, então, Rainha do Brasil. A devoção em 1904 já está espalhada por todos os estados do Brasil, né? Portanto, Nossa Senhora é solenemente proclamada como rainha. Ainda não padroeira, né? Desde 1826 o padroeiro do Brasil era São Pedro de Alcântara, um pedido especial de Dom Pedro I, né? Era o seu nome de batismo, era um santo de devoção seu, mas a devoção popular à Nossa Senhora Aparecida era ainda muito mais forte. Então, São Pedro de Alcântara continua ainda como padroeiro do Brasil? Na verdade, existem ainda algumas controvérsias, né? Existe um documento da década de 60 em que a Santa Sé faz uma notificação à CNBB sobre o calendário, por causa das mudanças do concílio, né? Onde se retirava São Pedro de Alcântara a sua memória obrigatória. Com a retirada da sua memória obrigatória, subentende-se também que a Santa Sé reconhece assim que o Brasil só tem uma padroeira, que é a Nossa Senhora Aparecida.
Eu acredito que São Pedro de Alcântara não ficaria nada triste de ter a mãe rainha no seu lugar como padroeira de um país. Mas, então a gente sai de um padroeiro de uma devoção mais pessoal e nós temos agora uma padroeira que abarca todo o nosso país. Muito popular, que se enraizou e que efervesceu muito rápido, né? É como se as águas do Rio Paraíba banhassem todo o país, e unisse todos os grupos, todos os movimentos numa única devoção. E aqui é importante a gente mencionar isso, que Nossa Senhora ela é padroeira do Brasil não por uma escolha política, né? Mas porque, pelo beneplácito do Santo Padre, este país, esta terra, que já foi abençoada com a Santa Missa, a terra de Santa Cruz, ganha uma padroeira. Uma padroeira que escolheu o Brasil. Porque se a gente fala aqui de uma ação de Deus, Deus age no meio do seu povo a partir da aparição da Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima escolhe o Brasil, ela aparece nas águas do Rio Paraíba. Nós temos os milagres que atestam, né, esse grande milagre que é a sua aparição. E por sua vez depois o povo, né, aquela fé tão genuína do povo já enaltece a Virgem Santíssima nestas terras, para que ela seja de verdade a sua patrona e a sua rainha. Então, eu queria agora tratar de um outro tema, né, que é a segunda parte do tema que nós já nos propomos, que é a respeito do Cardeal Leme. Qual a relação do Cardeal Leme com a devoção e com a coroação e proclamação de Nossa Senhora como Rainha e Padroeira do Brasil? A figura do Cardeal Leme, ela tem uma importância muito grande na história da Igreja, não apenas, mas na história geral do nosso país. Né? Apenas só para elucidar aqueles que nos acompanham de quem é o Cardeal Leme, ou quem foi o Cardeal Leme. Né? O Cardeal Leme ele foi o segundo cardeal do Rio de Janeiro, né? Terceiro arcebispo, segundo a ser elevado à condição de cardeal. Ele, em 1916, foi colocado para a sede de Olinda e Recife, né? Foi arcebispo de Olinda e Recife, e depois, na década de 20, ele vem para o Rio de Janeiro, onde ele é, então, nomeado coadjutor do Cardeal Arco Verde. O Cardeal Arco Verde foi o primeiro cardeal da América Latina. Na década de 20, ele começa a adoecer, então o Santo Padre nomeia Dom Leme como seu coadjutor, para auxiliá-lo e depois sucedê-lo no governo da nossa arquidiocese. Aqui, Dom Leme ele foi um grande empreendedor da fé. Desde que ele escreveu uma célebre carta pastoral em 1916, na qual ele chama os católicos a participarem da vida social do Brasil, né, porque era um período, logo após a proclamação da República, em que os católicos ainda não haviam percebido a necessidade deles estarem no meio da política, no meio da sociedade, no meio da intelectualidade, na academia, em todos os ramos da sociedade. O Cardeal Leme chama a atenção dos católicos a isso, né? Então, de seu gênio vão sair grandes empreendimentos, né? O Cristo Redentor, por exemplo. Foi o Cardeal Leme que fez a grande campanha nacional para elevar aquele santuário admirável que é a estátua do Cristo Redentor no alto do Corcovado, que aliás foi inaugurado no dia 12 de outubro de 1931. Portanto, hoje também é aniversário do nosso Cristo Redentor. 90 aí? 91, né? Tudo bem. Outros empreendimentos também do Cardeal Leme. O Cardeal Leme criou o Santuário Nacional de Adoração Perpétua na Igreja de Santana, né? O Cardeal Leme iniciou o que hoje é a Pontifícia Universidade Católica, né? Na época eram as chamadas Faculdades Católicas, que se tornaram depois a PUC-Rio. O Cardeal Leme também ajudou na fundação do Centro Dom Vital, junto com Jackson de Figueiredo, um importante centro acadêmico que uniu a intelectualidade católica, né? Tiveram grandes nomes como Alceu Amoroso Lima, Gustavo Porção e outros mais. Enfim. Eduardo, é importante também mencionar que o Cardeal Leme ele é arcebispo em um momento de transição de pensamento na história, porque a gente tinha uma mudança de pensamento. Até então, se acreditava que os intelectuais eram católicos, que o pensamento da sociedade era católico, e agora você vê ideias de iluministas, ideias de várias outras fontes começando a entrar no mundo intelectual e mudar a cabeça das pessoas, inclusive criando grupos que são contra a religião, contra a igreja. A própria proclamação da República, existem muitos adeptos que lutavam fervorosamente contra a separação de igreja e Estado, mas não somente para que o Estado pudesse estar livre de decisões que eram tomadas pelo Santo Padre
ou pelos bispos, mas simplesmente por uma aversão à vida religiosa, à igreja e ao clero. Sim, e uma exclusão da igreja do âmbito público, né? Certas ideologias como certos positivistas e outros grupos mais diferentes religiosos que na verdade queriam como que confinar a igreja na sacristia e a igreja não deveria dar opiniões sobre os assuntos públicos, né? Quando Dom Leme vai mostrar que não, né? Ele na sua famosa carta pastoral ele vai dizer a maioria desta população deste país é católica e católicas não são as suas instituições. Ele chamava essa atenção. Então ele vai ser um grande empreendedor da fé, né? Vai chamar a atenção dos católicos para a necessidade de estar em todos os espaços da sociedade. Então tem um texto, né, que foi escrito pelo cardeal Leme sobre a proclamação de Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Sim. E nesse texto ele diz o seguinte, vou pegar aqui o trecho que foi publicado pelo Sena Crítica, se você quiser também seguir, está lá @Senacrítica, e eles publicam textos, bastante conteúdo, e eles espalham, né, um conteúdo de uma intelectualidade cristã que ainda é muito atual. Sim, tem né? muito a falar para nós. Tem muito a falar para nós, para o nosso tempo e para os problemas que nós sofremos hoje. E diz o texto: quando a tarde de ontem vi espraiar-se aos pés do altar da Aparecida a onda humana que na esplanada se comprimia, mas que nunca senti orgulho da minha fé, da minha pátria e da minha cidade. Penso que ninguém me poderá levar em conta de exagero se afirmar que espetáculo como o de ontem nenhuma cidade do mundo poderia apresentar. Não são muitas as capitais que contam mais de 1 milhão de habitantes e não chegam a meia dezena as grandes cidades de nossa população católica como a nossa. Bastaria essa reflexão para demonstrar a razão e justiça da minha afirmativa. Além disso, qual a cidade do mundo comparável à nossa pela espontaneidade e vibração de sua fé religiosa, intensa, expansiva e transbordante? O Rio de Janeiro foi na aclamação de ontem a voz de toda a terra brasileira, ato de fé, expressão de confiança. A procissão valeu como um grande plebiscito nacional, cujo voto proclamou Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não só como padroeira, mas ainda como rainha do Brasil. E o voto do povo brasileiro foi tão unânime e ardoroso que explodiu nas chamas de um imenso e portentoso incêndio de corações. Belíssimo, né? Belíssimo. Eu gostaria que você contasse como é que foi a proclamação. A ideia da proclamação de Nossa Senhora como padroeiro, né, porque como falávamos, até então não era padroeira, foi coroada rainha em 1904, mas oficialmente ainda tínhamos São Pedro de Alcântara, né, como nosso padroeiro. Em 1929, o bispo de São Paulo, então Aparecida pertencia à Arquidiocese de São Paulo, Dom Leopoldo e Silva, ele convoca um Congresso Mariano Nacional para comemorar os 25 anos da coroação de Nossa Senhora. Foi coroada em 1904 e 1929, um jubileu de 25 anos. Nesse Congresso Mariano, os bispos do Brasil se reuniram em Aparecida. Dom Leme, então, encabeçou, juntamente com outras figuras, o reitor do Santuário Nacional de Aparecida à época, uma convocação aos bispos para que enviassem um pedido ao Santo Padre de que proclamasse Nossa Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Os bispos concordaram com a ideia, deram todo incentivo e enviaram esse pedido, então, à Santa Sé. Num primeiro momento, a Santa Sé ela recusou o pedido, alegando que Nossa Senhora da Conceição já havia sido proclamada padroeira da América, como de fato é padroeira do continente americano, e que o Brasil, alegando que o Brasil já tinha um padroeiro, que era São Pedro de Alcântara. Porém, os bispos, talvez com um pouco mais de insistência, Dom Leme, muito fervoroso na sua devoção, conseguiu que no ano seguinte, em 1930, o Papa Pio XI aprovasse, então, em 16 de julho de 1930, que a Virgem Santíssima Senhora Aparecida fosse proclamada a padroeira do Brasil. Então, a proclamação oficial por parte da Santa Sé foi em 1930, em julho de 1930. Em outubro daquele ano,
Dom Leme começa então a programar todo um festejo na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, para que no ano seguinte aquela proclamação fosse solenemente feita com todo o povo da capital federal e outros peregrinos que pudessem vir ao Rio de Janeiro. E assim, em maio de 1931, Nossa Senhora é solenemente proclamada padroeira do Brasil, na então capital do Brasil, nosso Rio de Janeiro. Foi feito então um congresso mariano, durante uma semana diversas conferências, diversas celebrações nas paróquias, né, concentradas no Rio de Janeiro, mas logicamente em todo o Brasil eram feitas atividades nas paróquias e comunidades. E em 31 de maio de 1931 foi feita uma grandiosíssima procissão. A imagem original de Nossa Senhora Aparecida veio de trem, de São Paulo até o Rio de Janeiro, foi levada então até o Largo São Francisco, em frente à igreja de São Francisco de Paula, aqui no Rio de Janeiro, onde foi celebrada a Santa Missa, e dali saiu em procissão até a Esplanada do Castelo. Na Esplanada do Castelo foi então feita a coroação e a proclamação da Virgem Santíssima como padroeira do Brasil. E é sobre esse evento que o cardeal Dom Leme está falando aí nesse texto que ele escreveu. É muito interessante, né? A gente está ainda num período eleitoral, temos aí no segundo turno. Dom Leme usa uma linguagem eleitoral para falar da proclamação da Virgem Maria, né? Ele vê aquela multidão na Esplanada do Castelo, né? Ele fica admirado, diz, olha, uma cidade com 1 milhão de habitantes, na época tinha 1 milhão de habitantes, hoje o Rio de Janeiro já está caminhando para 7, né? Ele fica admirado, é uma cidade com então 1 milhão de habitantes, onde a sua maioria esmagadora é católica, e compareceu para proclamar Nossa Senhora Aparecida. Ela foi eleita como que por sufrágio universal do brasileiro, vai dizer o cardeal Leme, né, como nossa padroeira. Então, com esse voto, ela é proclamada como nossa rainha e padroeira. Né? Então, nós vemos que o Rio de Janeiro tem uma ligação muito forte com o Santuário Nacional da Aparecida e com a devoção à Virgem Aparecida. É belo saber que uma das romarias mais antigas, se não a mais antiga, é a romaria que acontece todos os anos aqui da nossa Arquidiocese do Rio de Janeiro ao Santuário Nacional. Aquela romaria que a maioria de nós aqui participa. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa romaria e também sobre a devoção do povo brasileiro, principalmente do povo carioca, já que nós estamos falando para a maioria aqui dos cariocas, à Virgem Mãe Aparecida. É verdade, né? A gente já encontra registros sobre uma romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro Aparecida desde a época do cardeal Arco Verde, né? Que foi o primeiro cardeal da América Latina e do Rio de Janeiro. Portanto, é provavelmente a romaria mais antiga organizada por uma diocese até o Santuário Nacional de Aparecida e que então, ininterruptamente, todos os anos a Arquidiocese promove essa romaria sempre no último final de semana de agosto. O último final de semana de agosto, toda a nossa arquidiocese segue em romaria a Casa da Virgem Mãe Aparecida e de fato, é a maior romaria. O Santuário Nacional, todos os anos, sempre com seus números, confirma para a gente que a romaria da Arquidiocese do Rio de Janeiro é a maior a visitar anualmente o Santuário Nacional. Então, a devoção do povo carioca à Nossa Senhora Aparecida é muito grande, né? Sem dúvida alguma, não só do carioca, mas do brasileiro de forma geral. A gente percebe que a própria proclamação de Nossa Senhora como padroeira do Brasil, ela é reconhecida civilmente por decreto-lei, né? Por isso é que o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é feriado nacional, portanto o Estado brasileiro reconhece o padroado de Nossa Senhora. Percebemos então essa importância. Percebemos também que a devoção à Nossa Senhora, ela até passa um pouco as fronteiras da igreja. Muitas pessoas que não têm uma vivência da fé católica ou que professam até mesmo outras religiões têm um grande respeito, né? Têm um grande reconhecimento do valor da devoção à Nossa Senhora Aparecida como também formadora da nossa identidade nacional. Dentre os diversos símbolos que o Brasil tem, pensarmos no Cristo Redentor, pensarmos nas nossas praias, nas nossas cidades tão famosas internacionalmente, está também a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Independente de credo, independente de sua situação social, todos amam a Virgem Aparecida. E se há aqueles que não amam, pelo menos a conhecem e respeitam. Sim, acho que não conheço, acho que não há nenhum brasileiro que nunca tenha ouvido falar de Nossa Senhora Aparecida, né, e não conheça a sua tradicional imagem. Tão singela, tão simples, né? Uma imagem feita provavelmente por um humilde artesão, sem muitos dotes,
mas que o povo brasileiro orna com uma bela coroa, com um belo manto e principalmente com a sua fé, né, que é o maior ornamento que nós podemos colocar no altar da Virgem. Então, é belo saber que a fé do povo brasileiro é a maior riqueza do Brasil. Quando nós vamos ao Santuário Nacional, tantas são as vezes que nós nos deparamos com pessoas muito simples, né, mas que estão ali com uma devoção singular, com a fé inquebrantável. Também a cultura repleta de uma expressão de religiosidade. A gente vê textos como, por exemplo, o mais famoso do Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida, que fala sobre esta fé tão genuína do povo sertanejo, a Virgem Aparecida. Você vê com aquela música da Ave Maria do Luiz Gonzaga, que fala tão bem sobre esta emoção e esse sentimento religioso presente em todas as pessoas. Enfim, você vê tantas expressões populares como no folclore, os folguedos, e expressões essas que nasceram de uma cultura de um povo religioso, um povo de fé, um povo que ama, um povo que é devoto da Virgem Santíssima. Sem dúvida alguma, né? A gente percebe como a devoção à Virgem Santíssima perpassa as diversas expressões culturais. A música, como você já falou, as festas, as representações folclóricas, né? As representações artísticas. A gente vê como a devoção mariana está, de fato, entranhada na cultura católica e formou, de fato, a cultura católica, né? Até mesmo a nossa linguagem, né? As nossas expressões, sempre Nossa Senhora na boca, né? Sempre que a Virgem te guarde, o louvado seja o nosso Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, né? Então é uma cultura permeada da fé. Então, Eduardo, a hora já se passou. Eu gostaria de agradecer a vocês que participaram, tiveram paciência, entraram aqui na nossa live e vieram, né, escutar este nosso bate-papo. Agradeço ao Eduardo por participar aqui. Já está convidado para a próxima. Obrigado. Vamos ter muitas outras oportunidades de tratar tantos temas que são importantes para a nossa formação cultural e principalmente para a nossa formação de fé. Eduardo, deixo para você se despedir do nosso público. Agradeço a você o convite, né? Agradeço àqueles que nos acompanharam até agora, que possamos de fato guardar no coração, né, aquilo que podemos partilhar aqui, para percebermos o valor da nossa devoção mariana, da devoção à nossa padroeira, e assim cada vez mais crescermos na nossa fé com essa certeza de que é ela que vai nos ajudar, nos encaminhando, né, até o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir desculpas a você pelo atraso para começar essa live. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas a próxima a gente começa pontualmente. Desde já, você que participou conosco e gostou dessa live, pode compartilhar com seus amigos, para que eles também tenham acesso ao nosso conteúdo. Ela ficará aqui gravada vários dias, então você pode compartilhar, pode enviar para as pessoas, pode fazer recortes e publicar também nas suas redes sociais. Nós ficamos muito felizes. E não deixa de nos seguir aqui para receber as notificações do nosso conteúdo e também receber aí na sua timeline tudo que a gente posta, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. Para encerrar, eu convido ao Eduardo para rezar comigo uma Ave Maria. Vamos rezar pelas famílias do nosso país, pelo futuro do nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor sempre nos abençoe. Até a próxima, pessoal. Até mais.